Uma boa tarde a todos, uma alegria muito grande estar neste encontro de hoje, quando estaremos recebendo novos associados do Instituto dos Magistrados do Brasil, e associados esses diferenciados, né, pela origem do seu trabalho, porque são ministros e conselheiros dos tribunais de contas. Então, são magistrados de contas e confesso que eu não me lembrava de outro associado, embora o nosso estatuto já o permita há mais de 40 anos. Então, o nosso instituto permite que recebamos associados também dos tribunais de contas e dos tribunais marítimos, né? Então, é uma alegria muito grande para o Instituto dos Magistrados do Brasil recebê-los, novos associados que compõem as cortes de contas do nosso país. Sabemos que são magistrados que no dia a dia exercem seu honroso mistério, analisando contratos, verificando licitações, estudando variantes dos problemas que lhes são apresentados e também indicando soluções. Os conselheiros e ministros dos tribunais de contas são responsáveis pela fiscalização da probidade dos agentes administrativos, agentes públicos que manipulam dinheiro e bens públicos. Claro que eles não são responsáveis pelas condutas dos violadores das normas, mas atuam antes, prevenindo desvios, e depois reprovando e aplicando punições aos infratores. Além do mais, os magistrados de contas, né, através das suas instituições, também atuam na instrução, no preparo dos agentes e gestores públicos previamente, quer através de cursos, quer através das suas escolas e também das consultas que certamente sempre respondem. Assim, é uma grande honra para o IMB receber os eminentes ministros e conselheiros que hoje passam a fazer parte do seu quadro de associados. Eu diria, reproduzindo palavras do ministro Marcos Benquerer, que atuar como magistrado de contas é ter a singular oportunidade de participar de forma técnica, íntegra, imparcial, justa e apartidária das decisões sobre o controle externo da administração pública e da gestão dos recursos públicos, em benefício da população brasileira. Significa, ao fim, concorrer para o alcance e a consolidação dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, na constante construção de uma sociedade livre, justa, solidária e desenvolvida. Essa é a contribuição dos magistrados de contas, não é? Após a palestra da nossa convidada, a doutora Andréia Siqueira, nós apresentaremos nominalmente todos os novos associados que serão saudados, então, pelo desembargador federal André Ricardo Cruz Fontes. Eu agradeço o privilégio de tê-los conosco, como também agradeço a todos que aceitaram o convite, estão presentes para ouvirem a palestra da doutora Andréia e participar deste evento que é bastante auspicioso para o nosso Instituto dos Magistrados do Brasil. Eu gostaria de passar a palavra agora ao nosso ministro Marcos Benquerer, que é ministro substituto do Tribunal de Contas da União, TCU. Eu fiz uma síntese da síntese da síntese do currículo dele, porque se vocês ingressarem na internet, vocês verão que são mais de 10 páginas e eu não poderia fazer toda essa leitura, não é? Então eu prefiro ser um pouco, digamos, econômico, né? E lembro que ele é professor, mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, pós-graduado em Direito Processual Civil pelo Instituto de Cooperação e Assistência Técnica, ICAT-UDF, bacharel em Direito pelo Centro de Ensino Unificado do Distrito Federal, administrador postal pela Escola Superior de Administração Postal. E aqui eu faço uma ressalva que
esse cargo ele era um cargo de muitíssima relevância num determinado tempo do nosso país. Eu me lembro que hoje nossos Correios praticamente já estão privatizados, se não, mas estão em vias de selo, mas o administrador postal, preparado pela Escola Superior de Administração Postal, era uma pessoa que recebia um treinamento diferenciado. E é bacharel em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Minas Gerais. Então, ele tem esse currículo. Hoje ele é ministro substituto, auditor do TCU, desde 2001. Então, a experiência que já acumulou ao longo desse tempo faz com que a sua palavra hoje seja bastante abalizada. É auditor federal de controle externo, né? Foi auditor federal de controle externo do TCU e, como disse, também engenheiro eletricista. Professor da Universidade Católica de Brasília, do Centro de Ensino Unificado do Distrito Federal, do Instituto Cerzedelo Correia, do TCU, também da Universidade Federal de Minas Gerais, e hoje preside a Audicom, a qual também já presidiu em 3 outras oportunidades, 2010 a 2011, 2012 a 2013 e 2014 a 2015. Ministro Marcos Benquerer, com satisfação passo a palavra a Vossa Excelência. Muito obrigado, desembargador Fábio Dutra. Agradeço a Vossa Excelência pelas gentis palavras. Muito obrigado. E cumprimento as autoridades e os demais participantes deste evento, tá? Em especial o nosso desembargador Fábio Dutra e também o desembargador federal André Pontes, que está escalado aí para fazer a saudação aos novos associados. Considerando a situação de pandemia que estamos enfrentando, os meios virtuais de comunicação, além de possibilitar a continuidade da realização de fóruns de debates sobre importantes matérias, permitem o congressamento e amenizam o distanciamento social que ora vivenciamos. De sorte que eu sinto imensa satisfação de poder participar deste evento, reencontrar colegas de trabalho e expandir o aprendizado com as palestras que aqui serão proferidas, né? Eu aproveito para saudar a nossa palestrante, Andréia Siqueira, que é conselheira substituta no TCE do Rio, e saudar também, né, os novos associados do IMB e que também são associados da Audicom, que é a entidade que eu tenho a honra de presidir. E já aproveito o momento para agradecer publicamente o desembargador Fábio Dutra, presidente do Instituto dos Magistrados do Brasil, pela realização deste evento. Muitíssimo obrigado. Senhoras e senhores, as relações institucionais constituem importantíssimos veios de oxigenação para a função colaborativa, seja na troca de experiências, seja no aprendizado técnico ou ainda na realização conjunta de eventuais trabalhos. Os órgãos de controle precisam interagir com outros órgãos do Estado, buscar cada vez mais o seu aprimoramento e, assim, contribuir efetivamente para o aperfeiçoamento da administração pública em prol da sociedade. Essa iniciativa de aproximação entre o IMB e a Audicom, a entidade que congrega os ministros substitutos e conselheiros substitutos dos Tribunais de Contas do Brasil, constitui marco histórico na relação institucional das associações e acentua a importância e a natureza do cargo de ministro substituto e conselheiro substituto dos Tribunais de Contas, no desempenho da magistratura de contas. O cargo de ministro substituto do TCU foi criado há mais de 100 anos, precisamente há 103 anos. Apesar de o título referir-se ao cargo de ministro substituto do TCU, os contornos jurídicos e fáticos se estendem ao cargo de conselheiro substituto, que atua nas esferas estaduais, distrital e municipais dos Tribunais de Contas, por força do disposto no artigo 75 da Constituição Federal, que traz o princípio da simetria, o princípio constitucional da simetria entre o TCU
e os tribunais de contas estaduais e municipais. São todos ministros e conselheiros substitutos ocupantes de cargos vitalícios providos mediante concurso público de provas e títulos. O cargo de ministro substituto do TCU foi instituído como corpo especial para atuar no Tribunal de Contas da União pela Lei 3.454, de 6 de janeiro de 1918. O quadro, então, em número de 8, recebeu, naquela oportunidade, as funções de presidir e relatar processos de contas e substituir os ministros em suas faltas e impedimentos. Com o advento da Carta Magna de 1988, o cargo foi alçado à categoria constitucional em que a Carta Política da República atribui-lhe a competência da judicatura de contas, e para o exercício independente deste nobre mistério, outorgou-lhe garantias e impedimentos de juízes de Tribunal Regional Federal, conhecidos como desembargadores federais. Com isso, pretendeu o Constituinte de 1988 manter o significado original do cargo quando da sua criação no TCU, em 1918, por meio da lei precitada, que naquela época significava exatamente magistrado da Corte de Contas. As funções constitucionais atribuídas ao cargo são de substituir ministro no TCU ou conselheiro nas demais cortes de contas e de exercer as demais atribuições da judicatura. Essa competência, sem dúvida, consiste em presidir a instrução de processos, relatando-os perante os integrantes do plenário das câmaras para a qual estiver designado, com assento permanente nesses órgãos colegiados de contas, o que afasta qualquer interpretação que atribua aos ministros e conselheiros substitutos atividades estranhas ao ofício da magistratura e desprovidas de conteúdo decisório. De ressaltar que a importância do cargo de ministro ou conselheiro substituto no Ministério de Contas não tem passado desapercebida pelo Supremo Tribunal Federal, já que assentou, inclusive, a sua natureza jurídica como agente político, ante as garantias de independência que ostentam os juízes de contas acompanhados aos juízes federais da mais alta entrância, vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios, conforme se observa no trecho do voto do ministro Otávio Galotti, nos autos da ADI 507.3-DF, entre verbos, entre aspas, encargos de ministros substitutos, encargos em que são agentes políticos com assento nos tribunais de contas. Os ministros e conselheiros de contas, tanto os titulares quanto os substitutos, têm a árdua tarefa de controlar as contas públicas de gestores, órgãos e entidades com imparcialidade, habilidade técnica e jurídica, sempre com a observância do necessário elo com a Constituição e com o ordenamento jurídico. Honra-nos, e muito, associarmos-nos ao Instituto dos Magistrados do Brasil, entidade que reúne os magistrados do Poder Judiciário do Brasil, homens públicos, que no desempenho de suas atribuições cumprem a missão de apaziguar as relações antes conturbadas e levadas a juízo, e também os magistrados do Tribunal Marítimo e dos Tribunais de Contas, conforme dispõe o artigo 10 do Estatuto do IMB. Nossa missão no exercício da magistratura de contas é de contribuir para o constante aprimoramento da administração pública em benefício da sociedade, coibindo o desperdício e o desvio de dinheiro público, combatendo a corrupção e otimizando a aplicação dos recursos públicos. IMB, conte com a Audicom, conte conosco, vamos trabalhar juntos pelo nosso país. Muito obrigado. Nós agradecemos, ministro, a sua palavra resume aquilo que nós pensamos, aquilo que nós queremos, estreitar os laços que nos unem e trabalhar juntos e produzir cultura jurídica, produzir cultura dentro do tema relacionado ao Tribunal de Contas. E já digo logo, se quiserem, pelo menos um evento mensal nós poderemos realizar
nessa parceria, porque é interesse do IMB divulgar os tribunais de contas, o Tribunal de Contas da União, os tribunais estaduais e até mesmo os tribunais municipais onde nós o temos, né? Talvez, acho que é só Rio de Janeiro e São Paulo. Então nós estamos de portas abertas para estreitar essas relações também no campo da produção intelectual, acadêmica, cursos, livros, o que nós pudermos fazer juntos pode contar também com o IMB. Tenho certeza, para a alegria de todos os nossos associados. Então, eu agradeço a palavra de Vossa Excelência e vamos ouvir a nossa querida conselheira substituta do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, doutora Andréia Siqueira Martins. Doutora Andréia Siqueira também, eu fiz um extrato do seu currículo, para que nós ganhemos tempo ouvindo a senhora e não lendo o seu currículo, que é extenso. Mas conselheira substituta do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, desde 2016, exerceu cargos de auditora de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, oficial de justiça, né? Então está ligado ao nosso Tribunal de Justiça quando trabalhou nessa função de oficial de justiça avaliador, analista do Judiciário, do Tribunal de Justiça também, técnica, judiciário, juramentado, bacharel em Direito pela gloriosa Universidade Federal Fluminense. Eu digo gloriosa porque eu também me formei lá e a gente sempre puxa a brasa para a nossa sardinha, né? Pós-graduado em Direito Municipal pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci, Uniaselv, também uma parceira nossa. Nós temos realizado eventos juntos já, realizamos alguns, e é bom saber que a senhora é pós-graduada em Direito Municipal por aquele centro universitário. Mestre em Finanças Públicas, Tributação e Desenvolvimento pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Doutoranda em Finanças Públicas, Tributação e Desenvolvimento pela UERJ, graduada em Ciências Econômicas pela UF. Né? Possui diversos artigos e livros publicados. Foi aprovada em diversos concursos públicos e é condecorada pelo Exército Brasileiro e pela nossa Escola da Magistratura, EMERGE. Então, resumindo, é isso aí que nós temos. Com muita alegria, doutora Andréia, eu vou lhe passar a palavra, não sem enaltecer também o trabalho do doutor Francesco, né, que esteve conosco quando a senhora procurou, né, para aproximar-se do IMB. Então, eu quero saudar também o doutor Francesco. E quero publicamente justificar a ausência do desembargador Roberto Guimarães. Ele pediu que apresentasse as escusas dele por ter um problema pessoal a ser resolvido hoje, preterivelmente, no município de Cabo Frio. Então, eu disse a ele, fique tranquilo que eu direi à doutora Andréia, ao ministro Marcos, à Heloísa e ao André e aos nossos amigos convidados, que o senhor não pôde estar aqui. Eu diria, doutor Roberto Guimarães também emprestou a sua, digamos assim, aprovação a que nós fizéssemos esse encontro e recebêssemos todos vocês de braços abertos. Doutora Andréia, por favor. Boa tarde a todos e a todas. Inicialmente, eu aproveito a oportunidade para agradecer a forma muito gentil com que eu fui recebida pelo desembargador Fábio Dutra em seu gabinete, quando eu fui pleitear formalmente a adesão dos membros da Audicom junto ao Instituto dos Magistrados do Brasil, ocasião em que o desembargador foi muito receptivo à ideia
mas, por uma questão até de reverência aos demais diretores e membros do IMB, ele, de forma muito democrática, me disse que iria, primeiramente, consultar os seus pares. Eu confesso que eu fiquei com muita expectativa, aguardando o resultado, e aproveito, então, para agradecer ao presidente Fábio Dutra e aos demais membros desse importantíssimo instituto dos magistrados, especialmente ao desembargador Roberto Guimarães, pela forma acolhedora com que nós, membros da Audicom, estamos sendo recebidos. Eu quero dizer ainda que eu estou muito feliz em participar deste evento, pois estou ao lado de pessoas extraordinárias, presidente do IMB, desembargador Fábio Dutra, o ministro substituto e presidente da Audicom, Marcos Benquerê, e o cultíssimo desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, André Fontes. Então, eu cumprimento a todos os meus colegas de profissão, ministros e conselheiros substitutos dos Tribunais de Contas, que hoje tomam posse nesse instituto, e esse, com certeza, é um momento marcante para todos nós. A Judicatura de Contas tem muito a contribuir e aprender com os membros do Poder Judiciário, e eu considero que o estreitamento de laços entre as magistraturas é algo importantíssimo para o fortalecimento das instituições republicanas e da própria democracia. Eu aproveito também a oportunidade para externar aos senhores uma mensagem do conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento, presidente do Tribunal de Contas do Estado, aqui do Rio de Janeiro, e oriundo da carreira dos substitutos, que infelizmente não pôde comparecer a este evento, mas ele pediu para que eu reafirmasse aos senhores que ele apoia totalmente essa iniciativa da Associação de Membros dos Tribunais de Contas junto ao IMB. Bom, e com relação ao tema da palestra propriamente dito, não podemos deixar de fazer menção ao sistema de tripartição de poderes adotado pelo Estado brasileiro, que, de forma conjugada com a previsão da autonomia de outros órgãos, como o Ministério Público, a Defensoria Pública e os Tribunais de Contas, nos dá a exata dimensão de como funciona efetivamente a distribuição dos poderes e das funções em nossa República, que adota ainda uma forma federativa de organização. Em estudo recente que eu elaborei na minha dissertação de mestrado na Faculdade de Direito da UERJ, eu me debrucei sobre diversos problemas relacionados ao nosso modelo de federalismo e posso destacar que um dos itens de maior relevância desse estudo foi justamente a necessidade de interação entre os diversos atores envolvidos. E aí, já esclarecendo que esses atores são justamente os poderes e órgãos independentes que integram esse sistema. É certo que não há como tratar a questão do funcionamento das federações sem passar pelos conflitos federativos dela resultantes. E, somado a isso, ao papel de árbitro desses conflitos, exercido primordialmente pelo Poder Judiciário, a função exercida pelo Judiciário no federalismo é, então, de extremada relevância, em especial no que tange à manutenção do equilíbrio federativo. E isso, evidentemente, ocorre em todas as federações do mundo, em que o Poder Judiciário atua como um árbitro do federalismo, estando apto a dirimir eventuais conflitos federativos. E é lógico que o Judiciário, em muitas dessas situações, pode e deve, a meu ver, contar com a colaboração de outros órgãos e poderes. Dentre esses outros órgãos, eu vou me ater, evidentemente, à função, ao papel desempenhado pelos tribunais de contas, inserido neste ambiente de diálogo institucional. Apesar de a titularidade do controle externo ele ser da competência do Poder Legislativo, a sua efetivação se dá com o auxílio técnico dos tribunais de contas, e é importante registrar que, na compreensão deste auxílio técnico, não está inserida
qualquer relação de hierarquia ou de subordinação, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. Há, portanto, um rol de atribuições próprias estabelecido no artigo 71 da Constituição Federal de 1988, tais como a função fiscalizadora, a função consultiva, informativa, judicante, sancionadora, corretiva e também a função normativa. A instituição Tribunal de Contas, na memorável exposição formulada por Rui Barbosa, isso quando da edição do decreto número 966-A de 1890, o Tribunal de Contas foi preconizado como um corpo de magistratura intermediário à administração e à legislatura, que, colocado em posição autônoma, com atribuições de revisão e julgamento, possa exercer as suas funções no organismo constitucional. À época, portanto, idealizava-se um mediador independente entre o poder que autoriza despesas e o poder que as executava, com funções de exame, revisão e julgamento dos atos concernentes à receita e à despesa da República. E esse modelo, idealizado por Rui Barbosa, foi se desenvolvendo e se aperfeiçoando através das constituições republicanas seguintes, até nos depararmos com o sistema concebido pela Constituição Cidadã de 1988, que criou um título específico para a organização dos poderes e dedicou um capítulo próprio a cada um desses poderes, incluindo, no do Poder Legislativo, uma seção reservada à fiscalização contábil, financeira e orçamentária, com a previsão ampliada das competências dos tribunais de contas, que vieram a ser investidos de poderes jurídicos mais amplos, decorrentes de uma opção política feita pelo legislador constituinte originário. Eu penso que uma interessante simbiose entre os tribunais de contas e o Poder Judiciário seria a troca de expertise entre os membros e servidores dessas instituições, sendo certo que os tribunais de contas possuem um quadro bastante qualificado de auditores que são especializados nas mais diversas áreas. E, nesse sentido, eu considero essencial que os diversos atores estejam voltados para o diálogo interfederativo e interinstitucional, até para que possamos concretizar efetivamente o modelo federativo previsto pelo Constituinte originário, ou seja, um modelo federativo de cooperação. Essa interação recorrente entre as instituições é indispensável até para evitar que consequências indesejáveis venham a ocorrer, como, por exemplo, aquilo que o professor titular da Universidade de São Paulo, o professor Fernando Facuri Scaff, chama de superposição de funções concomitantes, que nada mais é que a necessidade de incremento dos canais de intercâmbio entre as diversas estruturas de controle do Estado para evitar uma sobrecarga de instâncias de controle. E é claro que essa solução, né, não é no sentido de enfraquecer o papel de qualquer instituição de controle, mas sim para que haja a promoção da capacidade de articulação e de cooperação entre esses diversos órgãos, até para que as intervenções do poder público que venham a ocorrer em uma situação específica sejam coordenadas e dotadas de coerência. Bem, e dessa forma, iniciativas como as promovidas pelo Instituto dos Magistrados do Brasil são louváveis no sentido não só do aprimoramento acadêmico dos seus associados, mas principalmente pela possibilidade de proporcionar essa interação entre as diversas instituições. Então, mais uma vez, agradeço imensamente a nossa chegada a este instituto e garanto aos senhores que os membros dos tribunais de contas estarão imbuídos para que essa interação entre as instituições se torne cada dia mais duradoura. Muito obrigada. A gratidão é nossa, doutora Andréia. Uma alegria muito grande receber a todos vocês. E a senhora disse que eu tive de levar a diretoria do IMB, porque, como eu lhe disse, aliás, como eu disse aos senhores, ainda não estava
não tinha visto nenhum conselheiro ou membro do ministro de Contas como associado do IMB, embora eu não tenha certeza se nós não o tenhamos. Mas pode saber que vocês têm tapete vermelho para ingresso no nosso instituto, né? Não, não se sinta o mínimo constrangida, porque vocês são muito, muito, muito bem-vindos. E o que eu disse, essa cooperação é do interesse do IMB, e eu já vou lhe pedir esse seu discurso, não é, sob uma forma de um artigo, porque nós temos a revista Inverbes, devemos editar mais um número agora, em breve, temos praticamente tudo pronto, mas cabe ainda o seu artigo nessa próxima edição. Consta da relação que eu recebi, que nós estaríamos recebendo hoje, que nós estaremos recebendo hoje como associados, o ministro substituto do Tribunal de Contas da União, Marcos Benquerer Costa, a conselheira substituta do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Andréia Siqueira Martins, conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Cláudio Augusto Cania, o conselheiro substituto do Tribunal de Contas Municipal, não, da Bahia, TCM, Antônio Emanuel Andrade de Souza. Olha o analfabeto aí, ó, em organização dos nossos tribunais. Por isso que nós precisamos nos aproximar mais, viu? Conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado de Tocantins, Jesus Luiz Assunção. Conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado de Tocantins, Léo Diniz Gomes. A conselheira substituta do Tribunal de Contas do Estado do Pará, Milene Dias Cunha. A conselheira substituta do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, Sabrina Nunes Ioken. Conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Telmo de Moura Passarelli. O conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, Renato Sérgio Santiago Melo. A conselheira substituta do Tribunal de Contas do Estado do Acre, Maria de Jesus Carvalho de Souza. A conselheira substituta do Tribunal de Contas Municipal do Pará, TCM, Adriana Cristina Dias Oliveira. A conselheira substituta do Tribunal de Contas do Estado de Tocantins, Márcia Adriana Silva Ramos. A conselheira substituta do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, Daniela Zago Gonçalves da Cunha. E a conselheira substituta do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, Heloísa Helena Antonácio Monteiro Godinho. Então, esses são os nossos novos associados, aos quais eu saúdo e passo a palavra ao nosso eminente associado André Ricardo Cruz Fontes para a sua fala. Doutor Fábio, o doutor André não está no momento na sala, caiu a internet dele. Então, como eu disse que poderia acontecer, aconteceu. Mas sintam-se todos muito bem-vindos, né? É uma alegria muito grande para o IMB recebê-los a todos, né? A partir de agora, vocês têm direito ao certificado de associado, têm direito a usar o nosso broche, o nosso PIN, eu não sei, né, o nome, daquele distintivo do Instituto dos Magistrados do Brasil, têm o direito de apresentar-se onde quer que estejam como membros do Instituto dos Magistrados do Brasil, têm direito de votar e serem votados, apresentarem candidatos, compor chapas, participarem da vida associativa e têm direito a propor ações que o Instituto deva tomar no campo da defesa dos interesses dos magistrados de contas, como nós
também o temos no campo do interesse dos magistrados estaduais, dos magistrados federais, dos magistrados militares, que nós temos membros que o são, não é? Então, todos os direitos, todas as prerrogativas previstas no nosso estatuto, doravante lhes passa a ser de uso também por direito. E eu vou passar, então, a palavra à doutora Heloísa Helena para apresentar-se como foi combinado, né, em nome da Audicom, né? Foi uma sugestão do nosso ministro que a doutora Heloísa Helena fizesse uso da palavra. Então, vamos ouvi-la, doutora Heloísa, por favor. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer as gentis e acolhedoras palavras do desembargador Fábio Dutra. Estamos nos sentindo muito à vontade, desembargador, diante desse carinho com que está nos recebendo. Queria dizer para o senhor que eu fui servidora, concursada também do Poder Judiciário durante 8 anos, fui escrevente judiciária, analista judiciário, né? Trabalhei diretamente com juízes e desembargadores e tenho o maior respeito pela nobre função da judicatura do Poder Judiciário. Eu sou da escola do ilustre e saudoso Leomar Baleeiro, que dizia que o judiciário é a chave de abóbada do sistema que dá sustentação ao nosso sistema jurídico constitucional e infraconstitucional. Nós sabemos assim que a chave de abóbada é aquela pedra que, colocada no ponto central superior do arco da obra de alvenaria, sustenta todas as outras pedras que compõem esse tipo de construção. Então, é dessa forma que eu vejo essa irmandade entre as nossas associações. Estamos ao lado daqueles que exercem uma missão extremamente relevante no âmbito do Estado democrático de direito. Eu não tenho dúvidas que, por conta dessa admiração, eu escolhi ingressar por concurso na magistratura de contas. Eu entendo que a nossa função é muito similar, porque também dizemos o direito no caso concreto, também visamos a pacificação social no tocante àquelas matérias financeiras, administrativas, orçamentárias, que dizem respeito ao exercício das nossas atribuições, e também adotamos decisões, proferimos decisões que têm grande repercussão no âmbito da sociedade. Por isso que eu acho esse momento extremamente alvissareiro, dentro de tudo que foi dito aqui pelo ministro Marcos Bem-Querer, pela nossa colega brilhante Andréia, e também pelo senhor desembargador, a respeito dessa união que só trará produtos e efeitos frutíferos, não só para os associados, para as entidades que estão agora se irmanando, mas também, creio eu, para todos aqueles que querem que o interesse público prevaleça no âmbito da administração brasileira. Então, eu agradeço imensamente ao Instituto dos Magistrados do Brasil por nos receber, por abrir as portas e os braços, e creia que atuaremos, sim, em conjunto, com muitas propostas, muitas questões, muitas contribuições positivas que podemos aí dar aos magistrados, e tenho certeza que a troca será também muito frutífera e importante para nós. Muito obrigada, um abraço a todos. Obrigado, senhora, doutora Heloísa Helena. Que bom, né, que nós estamos juntos, estaremos caminhando juntos doravante. Eu reitero os meus cumprimentos aos novos associados, aos quais eu já nominei, e peço desculpas por eventuais impropriedades técnicas, mas cabe aos novos associados trazerem para o IMB discussões, temas, questões que venham a esclarecer não só a magistratura, mas a todos aqueles que efetiva e eu quase que diariamente participam dos nossos eventos. Então, nós temos esse compromisso de estar atualizando, né, de estar esclarecendo, de estar até mesmo, digamos assim, educando o nosso povo no conhecimento das nossas instituições. Eu reitero minha gratidão ao ministro Marcos Bem-Querer,
a doutora Andréia, pela sua brilhante exposição, a senhora, a doutora Heloísa, e pediria desculpas em nome do nosso cultíssimo, e a senhora abordou precisamente, doutora Andréia, o homem é o homem do livro, né? Doutor André realmente é uma pessoa a quem nós devemos honrar pelo seu conhecimento, pela sua busca do conhecimento. Ele tem muita sede e é muito estudioso, é muito aplicado, então nós reverenciamos também, sem menosprezar os outros, mas o doutor André merece um lugar de destaque entre os que eu conheço pela sua preocupação com o saber. E em todas as áreas, né? Ele não se circunscreve, ele é quase como o nosso ministro aí, que estudou engenharia, né? E estudou direito. Então, veio da matemática, das exatas, para o estudo das ciências sociais. Então, muito obrigado a todos, cumprimento mais uma vez os colegas também, magistrados, né? Eu vejo entre nós aí o doutor Flávio Horta, desembargador aqui no Rio de Janeiro, o doutor Antônio Carlos Esteves Torres, também desembargador, doutor Marcelo Piragibe, que é nosso colega e diretor artístico do IMB, magistrado em Minas Gerais, não é? Cumprimento os novos associados que também estão conosco nesta tarde. E se eu não cito a todos, eu peço desculpas, porque são muitos, mas sintam-se todos abraçados, e a minha gratidão ao doutor Nildson também, desembargador no Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, doutor Nildson, uma alegria muito grande tê-lo conosco. Doutor Rogério Fraga, Antônio Carlos Falheiro. Olha, eu vou parar por aqui, senão eu vou ter que ler todos os nomes e eu vou cometer injustiça com alguns que ao invés de colocar o nome completo, vem só o iPhone do José, o iPhone... Muito bem, um abraço a todos, uma excelente noite, um ótimo final de semana, e pode saber que meu coração vai passar esse final de semana mais alegre. O Antônio Carlos pediu a palavra. André, por favor, abra para o doutor Antônio Carlos falar por 2 ou 3 minutinhos, né, que é sempre uma honra ouvi-lo. Excelentíssimo senhor presidente do Instituto dos Magistrados do Brasil, excelentíssimo senhor André Fontes, que deve estar me ouvindo em algum lugar. Não vou substituir o André, porque isso seria impossível. Isto não teria lugar. Mas eu peço a Vossa Excelência, senhor presidente, que demonstre a minha alegria em ver brasileiros deste quilate integrando uma associação que está lutando arduamente contra momentos pouco confortáveis, digamos assim. E eu faço, senhor presidente, porque mesmo entre nós, magistrados... Antônio Carlos, chegue um pouquinho para trás, por favor, que eu estou só vendo a metade do seu rosto e acredito que esteja acontecendo. Só chegar um pouquinho para trás. Isso. Agora está ótimo. É que Vossa Excelência não perderia nada. Mas o fato é que o senhor já me tomou uns segundos, porque eu quero dizer dessa alegria como magistrado e como cidadão, porque os tribunais de contas, a exemplo do que acontece com o Tribunal Marítimo, são desconhecidos do povo. O povo não sabe que tem nos tribunais de conta, na sua função auxiliar do Congresso, e
do Tribunal Marítimo, na sua função auxiliar, dos nossos tribunais de justiça, não sabem que não são fiscalizadores rasteiros. Não, eles são pessoas sem as quais os senhores conselheiros mostram isso, não, sem as quais os tribunais, as organizações, em especial organizações, não cumpririam com o seu dever. Eu quero dizer que esta noção que eu tenho, porque o diabo ele não é perigoso porque saiba alguma coisa, não. O diabo é perigoso porque ele é velho. E é o meu caso. Eu sou perigosíssimo. Eu sou muito perigoso. Eu, às vezes, evito olhar com a minha expressão no espelho. Por isso que eu uso barba, para não fazer a barba, porque eu tenho medo de mim. E o medo de mim vai por esta emoção que eu não pude deixar de externar, com a gentileza do senhor presidente, para dizer que nós sabemos o que os senhores colegas agora da instituição fazem e valem. E são a nossa esperança. Estamos passando por momentos muito críticos. Aqui no Rio de Janeiro, nós tivemos um momento dramático. O Thier Montebello, que era o presidente do Tribunal de Contas do município, um dos dois, né? Porque o outro, São Paulo e Rio de Janeiro, é que tem. E com a filha dele, a Mariana. A Mariana é professora de Direito Administrativo. Ela assumiu o tribunal e a primeira coisa que ela fez foi chamar os funcionários para comporem os quadros do tribunal, porque neles confiava. Eu queria dizer que em cada um dos senhores novos integrantes, nessa hora honrada para nós, honrosa para todos, nós estamos emocionados em saber que ainda, senhor presidente, nós temos esperança. E essa esperança está em cada um dos nomes que Vossa Excelência admite agora. Nós é que devemos agradecer por eles terem aceito. Muito obrigado por terem aceito. Nós não temos que receber agradecimentos de Vossas Excelências. Nós temos que agradecer o fato de Vossas Excelências consentirem em se unir a essa luta que me parece infindável. Eu não verei o fim, porque com os meus 78 anos eu já enxergo o óbito sem óculos. Mas uma coisa importante, sem nenhuma tristeza, porque eu tive muito mais do que merecia, e entre os exageros divinos que me foram dados, eu vou incluir, senhor presidente, este momento. Muito obrigado por terem aceito. Sejam muito bem-vindos. E que bom que nós, senhor presidente, não estamos sós. Muito obrigado. Era só. Nós agradecemos, doutor Antônio Carlos. Suas palavras realmente refletem também aquilo que o IMB pensa. Muito obrigado, porque vocês aceitaram estar conosco doravante, e a luta nossa é a luta de vocês é a luta nossa. Nós vamos em frente, porque agora fica mais difícil para eles. Um grande abraço, uma boa tarde para todos, e
Pena que o nosso colega, doutor André, não tenha conseguido retornar. Doutora Milene Cunha, grande abraço também. Né? Os colegas que foram identificados, aí, os novos conselheiros associados, né? Grande abraço também, muito obrigado. Estamos chegando, então, ao fim da nossa solenidade. Se o nosso presidente da Audicom estiver de acordo, se ainda quiser dizer alguma coisa, está com a palavra. Só tenho que agradecer, senhor presidente, as gentis palavras, né? Cumprimentar a todos, cumprimentar a Andréia pela brilhante palestra e agradecer as palavras muito gentis, essa acolhida, né? Que nos encheu aí de, né? Fomos recebidos assim de braços abertos, estamos muito honrados. As gentis palavras do desembargador Antônio Carlos. Só temos aqui que agradecer e dizer, colocar a Audicom, como eu disse, à disposição, e todos os novos associados, né, estão à disposição para trabalhar juntos. Vamos construir, né, coisas boas para o futuro em benefício da sociedade brasileira. Então, muito obrigado mesmo, de coração. Então, assim chegamos ao final. Nossa gratidão, uma boa noite e reitero, excelente final de semana a todos. Declaro encerrado o encontro.